paz do Senhor, amém? Estou aqui trazendo aqui um pequeno textinho do estudo sobre angiologia, que é a doutrina dos anjos. E nós estamos aí caindo dentro desse estudo aí, procurando buscar conhecimento das escrituras para ter uma alta compreensão sobre o estudo da antropologia, que é o estudo dos anjos. Vemos que os anjos têm suas funções, têm seus deveres, e a Bíblia destaca os anjos como seres, né? E quando falamos de seres, sabemos que nós somos seres, só que nós homens, somos seres humanos. Os anjos são seres celestiais, seres celestes, ou seja, seres que não podem morrer, podem perder o brilho, mas não podem morrer, né? E interessante que em Salmos 34:7 vai dizer que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e o livram de todo mal. O interessante nesse versículo aqui que eu tirei um pedacinho aqui sobre o acampamento. Acampamento tem um significado, seu significado original de lugar de momento. Já em Salmo 91, vemos que a Bíblia vai dizer que aquele que habita, ou seja, lugar de habitação. Então tem uma diferença entre acampamento e habitação, porque os anjos não... Por que não devemos adorar os anjos? Porque os anjos têm, por sua vez, a função, o dever de nos guardar. Os anjos têm diversas funções, nos guardar, enviar mensagens do céu para nossas vidas, e vemos que aqui os anjos aqui, eles têm tarefas. Assim como os anjos, nós também temos tarefas diante de Deus. Os anjos do Senhor têm por sua vez, fazer aquilo que é ordenado por Deus. Como tem visto aqui, quando fala que os anjos acampam, nós vemos que os anjos não têm autocontrole sobre nós. Eles recebem ordem para nos estar governando sobre nós, não a nós, mas sobre nós. E vemos que os anjos do Senhor, eles não têm gênero. Já ouvi pessoas dizer que os anjos têm gênero, ou seja, tem anjo de homem e anjo de mulher. Não, anjos angelicais, anjos, tanto angelicais quanto caídos, não tem gênero. O gênero foi inventado pelo nosso próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 1, quando vemos que Deus ele faz o céu e a terra, e assim por diante, no capítulo 2, do versículo 15, vemos que Deus ele faz o homem a sua imagem e semelhança, e ali ele vai ver que Adão se sente só e solitário e faz para si uma mulher. Então, vemos que anjo não tem gênero. Anjo não tem gênero. Aquele que fala para você que anjo tem gênero está mentindo, tá? Então, vemos aqui que anjo não tem gênero. Anjo é neutro, anjo não tem gênero, tá? No caso, quando a gente vê aqui no capítulo 13 do 4, de Juízes capítulo 3, versículo 4, vamos ver que a futura mãe de Sansão vai ver um homem, um varão, ela vai fazer menção e dizer que viu um varão ali que estava diante de si, entregando uma revelação, uma visão, e ela vai falar com seu esposo, só que depois, no versículo 6, ela faz alusão da imagem de um varão, como um anjo. Então, vemos na Bíblia que o anjo ele tem o poder de se transfigurar em homem, em forma humana, tá? Anjo não tem, no caso não tem, anjos não tem gênero humano, humanamente falando.
Deus, quando está no Éden, entende isso aqui é a revelação do céu. Deus, quando está no jardim do Éden, Deus ele pega o homem do pó da terra, faz o homem sua imagem e a sua semelhança. E agora Deus, ele fazendo o homem a sua imagem e a sua semelhança, ele faz o homem, o varão. Deus vendo o varão solitário, o varão triste, o varão, né, ali sem uma companheira, o que Deus faz? Deus adormece Adão e pega de Adão, da sua costela, um pedaço de carne e forma a sua mulher. Então vemos que o original aqui é o homem. A originalidade está vindo do homem. O homem vem do pó. A mulher vem da costela. Pega isso aqui. Vou repetir. O homem veio do pó da terra. A mulher veio da costela de Adão. Tu não vai ver na Bíblia, em passagem nenhuma da Bíblia, que Deus ele pegou a mulher do pó, não. Deus ele pegou o homem do pó, o varão do pó, da terra. Isso aqui é muito forte. E formou a sua imagem e a sua semelhança, tá? E formou. E depois pega a costela de Adão. Ele não faz alusão de que ele pegou a mulher do pó da terra, não. Ele pega a costela de Adão, arranca a sua costela com ele adormecido, e dali ele forma a sua mulher, que é Eva. Né? Entendeu até aqui? Então a gente vemos que Adão ele é originalizado no pó. O homem é originalizado no pó da terra. A mulher ela veio da costela de Adão, ou seja, ela veio do pedaço da costela de Adão. Tá? E os anjos são obedientes a Deus. Em tudo eles são obedientes. A obediência dos anjos é uma coisa que assim, não é só uma obrigação dos anjos, mas um dever do anjo. O dever do anjo é obedecer. E pega isso aqui, os anjos não toleram atos pecaminosos. Ali quando a mulher de Ló ela olha para trás e vira uma estátua de sal, vemos que o anjo, os anjos eles já entram naquela cidade na intenção de destruir aquela cidade por total. Então vemos aqui que o anjo ele tem por sua vez a vontade. O anjo tem prazer em fazer justiça contra a injustiça. Pega isso aqui. O anjo tem prazer de fazer justiça contra a injustiça. O anjo não é injusto, o anjo é justo. Injustos são aqueles que praticam a injustiça. E o anjo faz a justiça naqueles que praticam a injustiça. Então os anjos são obedientes à palavra de Deus. Então quando o anjo falou para Ló falar para sua mulher, o anjo não fala para ninguém. O anjo fala para Ló, pega isso aqui. O anjo fala para Ló sair, no caso, para Ló sair da cidade de Sodoma e Gomorra e de direção às Campinas. Só que ele dá uma ordenança, não deixa nem que você, nem suas filhas e nem sua mulher olhe para trás, porque a partir do momento que se olhar para trás, desobedecer a ordem que era dos anjos, mas que a palavra vinha do Senhor, né, viria uma punição. Tanto que a mulher de Jeová olha para trás e o que acontece? A mulher de Ló vira uma estátua de sal. Vemos aqui que Adão, quando ele está no jardim ali, no capítulo 3 já, com a sua esposa, com Eva, que saiu da sua costela, Eva ela dá um passeio pelo jardim, a serpente ela vai dar lugar para o diabo vai entrar na serpente, vai falar sobre no caso, a árvore da ciência do bem e do mal, ela vai ter a curiosidade de comer, comendo, ela vai abrir seus olhos e vai desobedecer aquilo que foi atributos de Deus, porque a obediência ele é um atributo. A obediência ele é um atributo, ele é primícia, a obediência a Deus. Então, voltando para a mulher de Ló, quando ela desobedece, o anjo olha para trás, ela está desobedecendo uma ordenança divina, porque os anjos são seres. Nós somos seres humanos, como eu já falei. Os anjos são seres divinos. A humanidade é totalmente diferente da divindade de Deus. Então, temos que entender que nós somos
seres humanos, ou seja, nós somos limitados. Os anjos são ilimitados, tá? Mais para frente eu vou estar deixando um estudo mais aprofundado aqui a respeito da doutrina dos anjos, tá? Antropologia. E vemos aqui que os anjos eles têm autonomia, tanto para livrar, tá, o homem do mal, quanto para permitir que o homem venha cair no mal, ou seja, tanto para livrar da morte quanto para matar, né? Fica com esse estudo aí para vocês aí. Tenho aqui um esboço aqui que eu separei, entendeu? No caso aqui, um pequeno esboço aqui que eu fiz para trazer para esse estudo e que os irmãos venham, no caso, entrar comigo nesse manto aí e Deus é fiel, hein? Já esbocei pregações, agradece a compreensão dos irmãos aí e eu peço que os irmãos, se puder, deixa o like, ativa o sininho e passa a seguir esse canal porque eu creio que vai ter muita coisa boa para ser falado aqui, tá? Para os amados irmãos, através da palavra, na luz das escrituras. Vou estar deixando aqui conteúdos bons para os irmãos. Isso aqui é só o começo. Como eu falei, meu vídeo está começando agora. Estou começando agora a fazer, no caso, o meu canal no YouTube. E eu vou estar trazendo aqui revelações divinas do céu. Amém? Lembrando que o homem veio do pó da terra. A mulher, ela veio da costela de Adão. Não desprezando as varoas, tá bem? Mas eu estou dizendo que a autoridade, a autonomia, ela veio para Adão, porque Adão ele é a primícia, ele é o primeiro. Quando Deus ele forma ele forma o homem pensando em Adão. Ele faz Adão já no jardim, já pensando já no homem. Não que ele se esqueceu da mulher, mas ele bota o homem em posição de superioridade, tá? E Pedro vai dizer que a mulher ela assim como Pedro vai dizer, né, que nós temos que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então tu vê que quando Deus faz alusão a Adão e Eva, que Adão veio do pó e que Eva veio da costela de Adão, é um sinal que Eva ela foi a ajudadora do seu esposo Adão. Eva veio para dar uma ajuda, um reforço para Adão. Então Cristo ele simboliza a noiva. Perdão, Cristo ele simboliza Adão, se simboliza a primícia. Pegou isso aqui? Cristo simboliza a primícia, simboliza o segundo Adão, que veio buscar sua esposa, que desobedeceu uma ordenança, comeu do fruto, ó o rolo aí, comeu do fruto, tá? Nós pecamos, comemos do fruto, a esposa, que no caso a esposa de Adão, o segundo Adão, veio para resgatar a sua esposa. O primeiro Adão deu sua esposa da costela, pega isso aqui, é forte. O primeiro Adão pegou recebeu a sua esposa da costela e lançou no mundo. O segundo Adão veio para resgatar sua esposa do mundo e pôr na costela. É forte, senhor. E pôr na costela. Pega esse mistério aí, terra. Você que prega, você que gosta de trazer umas oportunidades, pega isso para você aí. Bem? Então, nós como Eva, em posição de Adão, mas simbolicamente falando como Eva, noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, que a Bíblia faz menção em dizer que somos noiva do Cordeiro, a Bíblia vai fazer essas alusões e vamos entender que o segundo Adão veio para colocar no lugar aquilo que foi retirado, né? Porque no caso foi só um refrigério para Adão. Tá? Fica com essa palavra aí e já agradeço assim a todos, tá? E quero dizer que em breve vou estar trazendo mais um estudo aqui com muito mais calma, com muito mais conteúdo abrangente para mim e para você. Amém? Até.